Sejam bem-vindos ao capítulo 10 do livro Alfabetização de Dados. Nesse capítulo, nós vamos abordar o assunto ciência de dados. Então, vamos lá. Esse capítulo, para mim, é a cereja do bolo. Então, nós estamos no processo aí de entender as várias tecnologias da computação úteis para uma organização data-driven. Ou seja, em nenhum momento nós tentamos formar desenvolvedores, coisa e tal. Então, nós queremos que vocês entendam a linguagem dos dados. Como a gente fez isso durante o livro, né? Vocês aprenderam, né? Estão aprendendo, né, pessoal? Não está lendo em vão, né? Vocês aprenderam SQL, aprenderam ali um modelo de dados conceitual, um modelo de dado lógico, entenderam o que é o modelo físico, o que é SQL, entenderam o que é modelagem dimensional, entenderam as novas tecnologias, né? Bancos de dados no SQL, entenderam o que é Big Data, aprenderam lógica de programação, aprenderam Python, tudo assim, vocês são capazes de ler programas, vamos dizer assim, né? Então, pessoal, agora vocês vão entender a diferença de paradigma quando eu estou desenvolvendo uma aplicação convencional e quando eu estou desenvolvendo uma aplicação de ciência de dados. Esse é o objetivo desse capítulo, é entender essa diferença. Como é que eu consigo chegar a uma predição? Não a mágica. E vocês vão entender como a não mágica acontece. Por quê? Porque não é mágica. São modelos matemáticos, né? Modelos estatísticos e assim por diante. Tá legal? Então vamos ao que interessa. O que nós vamos falar nesse capítulo, né? Nós vamos falar sobre o conceito de ciência de dados, nós vamos falar, inevitavelmente, sobre inteligência artificial, aprendizado de máquina e aprendizado profundo, né? Nós vamos falar dos tipos de aprendizado e nós vamos falar das técnicas em machine learning. Então, machine learning é aprendizado de máquina, né, pessoal? A gente botou em inglês e português para ficar variando mesmo, beleza? Então, ciência de dados, pessoal. Então, vamos lá. Confúcio, ele tem uma frase bem legal que eu botei no livro, né? Quem leu o livro já leu essa frase. Se queres prever o futuro, estuda o passado. Então, pessoal, essa é a essência da ciência de dados. Então, qual o problema que a gente encara no mercado hoje em dia quando nos convidam para desenvolver projetos de ciência de dados? Os caras querem começar um projeto de ciência de dados sem ter dados. Então, pessoal, como vocês sabem, eu já falei em um montão de capítulos, né? Eu sou professor da UNB, lá da Ciência da Informação, e dou aula no mestrado da computação, e lá eu participo da linha de pesquisa ciência de dados. Então, quando a gente faz uma banca, né, de seleção de alunos, né, quando eles vão ser aprovados para o programa, os alunos falam, não, que eu vou fazer isso, vou usar IA para isso, vou fazer ciência de dados com isso. A primeira pergunta que a gente faz é ciência de dados? Qual é o seu conjunto de dados? Se o cara não tiver conjunto de dados, ele não vai passar no processo seletivo, porque a gente não faz ciência de dados sem ter dados. Então, às vezes há a proposta, por exemplo, o cara está abrindo uma fintech, né? Aí vai lá e fala, cara, queria um projeto de ciência de dados para ver quem é bom pagador ou mau pagador. Aí tu fala, vem cá, qual conjunto de dados que você tem? Nenhum, vou abrir ainda a fintech. Então esquece, cara. Agora, tem lugares que a gente consegue fazer ciência de dados sem ter dado interno. Exemplo prático, tá? Um conjunto de dados que eu trabalho muito em projetos acadêmicos lá na UNB. INEP. Então, lá, pessoal, eu vou abrir, por exemplo, um colégio de segundo e primeiro grau, beleza? Eu não tenho dados ainda, mas eu consigo pegar dado aberto. Então, o Brasil, é uma das lideranças em dados abertos, né? Eu posso ir lá no INEP e pegar um conjunto de dados e analisar a evasão escolar, por exemplo. Por quê? Porque lá a gente consegue acompanhar toda a vida escolar dos brasileiros, né? Primeiro e segundo grau. Então, eu consigo tentar entender o perfil do aluno que evade, qual é o ano que tem maior evasão e qual é o perfil desse aluno que evade, né? Então, o que eu posso fazer com isso? Eu posso, no meu colégio que eu estou acabando de abrir, dar desconto para pessoas alunos, né, que tendem a permanecer mais tempo no meu colégio, não tendem a evadir. Eu posso criar desconto para esses alunos, posso criar bolsa, posso também criar medidas, né, de formação, além da aula convencional, para melhorar o entendimento desses alunos que tendem a evadir. Então, eu posso fazer um montão de coisa. O pessoal fala, Márcio, mas não é um dado enviesado, porque é um dado que foi de fora do colégio? Sim, mas se eu não tenho nada, cara, que tal usar um dado do INEP para entender o comportamento dos alunos de primeiro grau e segundo grau, beleza? Então, pessoal, resumo dessa frase, da essência da ciência de dados. Para fazer ciência de dados, eu tenho que ter dado, beleza? Vamos lá. Então, como é que é? Mensagem passada, tá legal? Vamos lá. Ciência de dados. Eu gosto muito da definição do Ziviani, tá? Depois eu vou contar a história do Ziviani. Ciência de dados consiste em uma área altamente interdisciplinar, baseada em técnicas e teorias advindas de diversos campos das ciências básicas. Então, pessoal, a gente vai trabalhar aqui em ciência de dados, vocês vão ter que estudar matemática, vão ter que estudar estatística, computação e entender do negócio. Aí vem minha parabenização para os profissionais da área de negócio que estão lendo o livro. Porque o cara do negócio é de fundamental importância para passar o entendimento do negócio. Tá? Então, a gente começa o projeto de ciência de dados entendendo o negócio.
E o cara que é do negócio e entender a essência de ciência de dados, ele vai passar o dado com muito mais qualidade, beleza? As informações, as regras de negócio e assim por diante, tá? Então, o Ziviani, pessoal, como eu havia falado, ele é um cara que ele tem vários livros aí, ele, se não me engano, é formado em matemática, eu conheço ele pessoalmente, tá? Ele é professor da UFMG, eu sou professor da UNB, tá? Ele é da UFMG. E ele deu uma palestra aqui pra gente, há uns 5 anos atrás, sobre isso. Ele já desenvolveu uma nova ferramenta, tá? Ele trouxe, ele mais um cara, esqueci o nome do cara, tá? O cara que escreveu até o livro aqui, Information Retrieval, né? Eles trouxeram o Google para o Brasil, foram eles os responsáveis. E estão lá o Google hoje em dia está na UFMG, né? Tem um escritório lá dentro da UFMG, né? Ele tem vários lugares aqui no Brasil, mas o início foi lá na UFMG. Então, esse cara aí, ele é um cara que saca muito. E ele foi dar essa palestra, né, cara? Pô, foi lá, pô, aprendi a programar com esse cara, lendo o livro de algoritmo dele. Pô, cheguei lá, pô, um cara de 70 anos, tu espera aquele cara, né, terno, gravata, camisa abotoada. Pô, chega o cara com uma calça jeans desbotadíssima, uma camisa preta e um tênis branco. Aí eu falei, pô, esse cara não envelheceu. Ele vendeu uma empresa há pouco tempo, tá desenvolvendo outra empresa e falou pra gente lá que tava com outro startup já. É na área de ciência de dados, eu não lembro a área, mas é só procurar aí que tu vai ver Ziviani aí, o cara é fera. E se ele falou isso, pessoal, é um cara mão na massa, é um professor que está desenvolvendo projetos de pesquisa e projetos no mercado. Então, o cara, sim, é o melhor tipo de professor. É aquele cara que vai para dar aula baseado nos projetos que ele desenvolve no mercado. Ele te dá uma visão real do que está acontecendo. Pessoal, o papel aceita tudo, beleza? Só projeto para entender o que é ciência de dados. Tem que trabalhar em projeto, beleza? Então tá lá, esse é um campo que combina principalmente as habilidades matemática, estatística, computação e negócio, beleza? Então tá lá, ciência de dados. Essas técnicas surgiram devido à demanda existente no mercado por profissionais capazes de lidar com o cenário de Big Data. Pessoal, não vou dar detalhe de Big Data. Por quê? Porque eu sou chato. Vocês vieram na sequência do livro, já leram o capítulo lá de NoSQL e Big Data, já sabem tudo sobre Big Data. Eu já falei que o Big Data surgiu devido ao barateamento do hardware, são informações com grande volume, grande variedade de formatos, e uma velocidade de processamento adequada. Tudo isso eu já falei lá. Então, se você não está lendo o livro, volta no capítulo lá de Big Data no SQL, beleza? Então, com esse grande volume de dados e a variedade de formatos, novas tecnologias foram surgindo. Então, uma delas é o NoSQL. Porra, mas o que é NoSQL? Leia o capítulo lá de Big Data no SQL, né? Então, a gente tem aqueles bancos lá com 4 paradigmas, né? Família de coluna, a gente tem orientado a documentos, né? Banco de dados, a gente vai ter o grafo, né? E assim por diante, beleza? Não vou dar mais detalhes, não, tem que ler o capítulo lá, beleza? Então, pessoal, esse grande volume de dados estava lá e a gente não conseguia processar ele. Então, essas técnicas de ciência de dados vieram a permitir, vamos chamar assim, ó, o pessoal fala isso no mercado, tá? Big Data Analytics. É o quê? É analisar o Big Data, beleza? Esse dado, esse grande volume de dados do Big Data, né? Então, foi o quê? A necessidade de obter insights, né? A partir desse grande volume de dados, incentivou essa nova categoria de aplicações, beleza? Então, tá lá, as organizações orientadas a dados. Então, as organizações data-driven, que é o foco do nosso livro, né? Então, você que é dono do negócio, está lendo o nosso livro, você que é programador, você que está entrando para a área de IA, qualquer perfil que esteja lendo o nosso livro, está entrando para a área de tecnologia, né? Então, pessoal, as organizações agora não toleram mais profissionais que tomam decisões no achismo. Acabou. Eu acho que não. Por que você acha isso? Aí tem um storytelling lá que vai te contar, né? O que aconteceu na empresa até hoje, você vai tentar fazer predição, beleza? Então, organizações data-driven são aquelas que tomam decisões baseadas em dados. Acabou o achismo, né? Eu acho que. Então tá lá, elas se esforçam para prever. Pessoal, prever não é a melhor palavra não, tá? A gente colocou aqui com a linguagem coloquial, mas é estimar. Porque quem prevê é cartomante, né, pessoal? Vai prever teu futuro, você realmente erra, né? E aqui a gente erra bem menos que uma cartomante. Por quê? Porque a gente tem maneiras saudáveis de analisar o dado e fazer batimentos se aquela análise é coerente ou não, se ela é saudável ou não, beleza? Então, aqui a gente vai, vamos dizer, estimar, predizer, né, coisa do tipo, beleza? Então, pessoal, a gente vai parar por aqui, né? E no próximo vídeo a gente volta mostrando as definições, né, bem úteis para a ciência de dados, que é a definição de inteligência artificial, aprendizado de máquina e aprendizado profundo. Então, pessoal, não percam aí não. Esse capítulo, como eu já falei, é um dos mais legais, tá? É onde vai estar a nossa cereja do bolo, beleza? Grande abraço aí, espero vocês no próximo vídeo.